Olá, investidores, boa tarde, bem-vindo ao Suno Meio-Dia. Eu, Gustavo Sung, com o Rafael Pérez, outro economista da casa. Fala, galera. E de casa temos Vinícius Romano, nosso head de renda fixa. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung, fala, Rafa, boa tarde aí para vocês, boa tarde para o pessoal aí que está almoçando e ouvindo a gente. Vamos falar de Copom aí, impactos na renda fixa, tudo que a galera precisa saber aí nessa semana que vai ser bem importante. Bom, pessoal, enquanto tá chegando aí, a gente acabou de abrir a live um pouquinho atrasada, porque a gente está ajeitando a casa, mas hoje a semana é bastante importante e a gente pode até ver o mercado abriu em alta na expectativa do quê? De um possível corte de juros. Até trabalhando com o Rafa aqui na nossa plataforma, o Ibovespa está subindo quase 1,4. Hoje, já passou dos 121 mil pontos. O câmbio está um pouquinho mais elevado, mas estava em 4,75. Mas acho que a notícia mais importante da semana é realmente o Copom. E boa notícia, né? Esperamos cortes na taxa de juros. Mas antes de entrar nesse tema, e depois o Vini acho que vai falar bem aí do que o impacto sobre a renda fixa, vamos passar um pouquinho o que aconteceu na semana passada. E aí o Rafa aí pode trazer um pouquinho da atualização. Boa, Sung. Bom, acho que começar aqui o principal fato da semana passada, que começou assim, até agitando um pouco positivamente os mercados, foi a questão da agência Fitch, né, de classificação de crédito. Ela acabou elevando aí, né, o crédito do Brasil, estava em BB-, agora está em BB. E isso citou muito a questão do desempenho da economia brasileira, né, a melhora do ambiente macroeconômico, né, fiscal, né, então toda a parte de arcabouço fiscal sendo aprovado, né, mantivemos aí a meta, né, em 3%, tem uma série de questões que vem fazendo com que as agências de classificação de risco olhem de novo para o Brasil com melhores perspectivas, né? Isso aí é uma boa notícia, enfim, isso aí acaba se refletindo aí em câmbio, em bolsa, e é uma boa notícia. Começamos a semana com essa boa notícia, né? Além disso, a gente teve aqui, acho que semana passada foi importante para a gente ter uma visão como é que está o mercado de trabalho, né? A gente teve aí os dados do CAGED, né, que mostra criação de empregos formais, tivemos também PNAD, né, que traz aí taxa de desemprego, e o que a gente nota é um pouco da resiliência do mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente já nota uma perda de dinamismo que era natural, né? O mercado de trabalho tem uma relação muito forte com a atividade econômica. Esse segundo trimestre a gente já começou a notar a atividade econômica perdendo um pouco de tração, já era esperado, né? A gente já tem comentado isso em lives anteriores. O primeiro semestre foi marcado por um agro muito forte, setor de serviços bastante resiliente, mas esse segundo trimestre a gente começa já a notar uma atividade já um pouquinho mais fraca. Isso se reflete no mercado de trabalho. Então a gente já nota aí o CAGED com uma criação de empregos formais um pouquinho menor em relação ao começo do ano, em relação aos anos anteriores. A gente criou aí 157 mil vagas. A gente pega no ano, isso deu mais ou menos 1 milhão de vagas criadas. É um número bom, mas quando a gente compara com os anteriores está um pouco abaixo, né? E quando a gente olha para a PNAD, taxa de desemprego, esse tem surpreendido até mais, né? O mercado esperava que a taxa de desemprego caísse ali na margem, aí 0,1, estava em 8,3, o mercado esperava 8,2 e caiu para 8, que é o menor patamar desde 2014, né? Então foi uma boa notícia, né? Mostra ainda que o mercado de trabalho ele ainda está conseguindo aí ter uma certa resiliência, né? Quando a gente olha, foi muito marcado por aumento de empregos informais e setor público, né? Mas no geral, o mercado de trabalho ele tem mostrado essa dinâmica aí um pouco mais favorável do que a gente imaginava no começo do ano. Mas, sempre bom, né, a gente pontuar, como eu já falei, dado que a atividade econômica para o final, até o resto do ano, deve ficar mais estável, não deve ter grande crescimento como teve no primeiro trimestre, a tendência é que o mercado de trabalho reflita isso e fique mais estável, né? Provavelmente aí pode até haver um certo aumento aí na margem de desemprego. De toda forma, até o final do ano, a gente deve olhar um mercado de trabalho um pouco menos aquecido do que nesse começo de ano. E o Rafa, não, pode falar. Eu até falar, pensando agora, é uma dinâmica que a gente não só vê no Brasil, a gente vê nos Estados Unidos, mercado de trabalho resiliente, na zona do euro também, ambos ali estão com taxas de desemprego, uma das menores, se eu não me engano, a zona do euro é da menor desde a década de 90, que eu olho os dados. Então, há uma resiliência importante do fruto do pós-pandemia, que eu acho que até hoje a gente está vendo os efeitos disso, né? Perfeito. Eu acho que o pós-pandemia mostrou um pouco essa questão, né? Acho que uma série de questões ali, desde o setor de serviços vindo muito forte, ele contrata muito, né? Isso beneficia muito o mercado de trabalho. Então, a gente tem visto essa dinâmica residente não só no Brasil, como você bem falou, no mundo afora, a gente tem visto muito essa questão do mercado de trabalho. E o mercado de trabalho ele tem essa questão de
o mercado de trabalho mais aquecido, salários um pouco maiores. Salários um pouco maiores, isso acaba dificultando um pouco mais o combate à inflação, né? A gente nota a inflação dos serviços e tudo mais acabam sendo mais afetadas e isso acaba, então, dificultou, né, um pouco o trabalho dos bancos centrais. Eles tentar aumentando os juros para justamente desaquecer a economia desaquecia, mas o mercado de trabalho não desaquecia da mesma intensidade que eles esperavam, né? Isso acabou atrapalhando um pouco até o trabalho dos bancos centrais. Você queria falar alguma coisa? Não, eu ia só te interromper um pouco para voltar na questão do rating lá que você falou, né, na nota de crédito. Eu peguei aqui uma imagem só para o pessoal, para deixar bem claro aí para o pessoal entender como é que funciona. Não sei se dá para ver aqui, parece que travou. Tá travado, Ixi. Travou aqui, peraí. Travou. Pode continuar então, eu vou tentar resolver aqui, porque é uma imagem que mostra todas as notas de crédito das 3 principais agências, né? Então tem a S&P, tem a Moody's e tem a Fitch. E aí eu vou mostrar para o pessoal quais as categorias, né, dessas escalas. Então, até o BBB-, né, o BBB-, ainda é grau de investimento, abaixo disso já vira grau de especulação. O Brasil ainda está no grau de especulação, mas faltam 2, né, subir 2 para chegar no grau de investimento. Então, vou mostrar aqui, mas vou tentar resolver aqui o que deu problema aqui, eu já volto falando disso. Beleza, eu vou falar enquanto isso o cenário externo, enquanto a gente resolve essa questão técnica. Mas, então, agora olhando lá fora, né, a gente teve alguns dados bem relevantes, né, começando pelo PIB dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ali teve um crescimento de 2,4%, né, na comparação anual, nesse segundo trimestre, e foi um dado que acabou surpreendendo também, veio um pouco acima das estimativas, né, e eu acho que mostra um pouco dessa resiliência da economia norte-americana, que tem a ver até com a questão do mercado de trabalho que a gente falou, mas mostra muito como a economia norte-americana está vindo até mais forte do que se imaginava. Né, muito com o consumo das famílias tem segurado esse crescimento, o setor de serviços também surpreendendo positivamente, eles têm segurado um pouco, têm feito com esses dados da economia norte-americana, venham melhores do que esperado e acho que até confirma um pouco do cenário que você trouxe algumas vezes, de a economia norte-americana não deve ter aquele hard landing, né, uma queda, uma recessão muito intensa, provavelmente um pouso mais suave, né, algo que a gente tem trazido também nas últimas lives falando, né, os dados da economia norte-americana apontam para uma estabilidade mais, né, da atividade, não deve cair de forma tão relevante. Né? Além disso, acho que o principal evento da semana passada, reunião do FONC, né, acho que o mercado inteiro esperando muito, apesar de que havia praticamente um consenso, né, a gente que olhava ali o CMA Group, quase 100% das apostas eram de uma alta de 0,25, né, de 25 basis points. Né, então, conforme a gente estava esperado, o Banco Central dos Estados Unidos elevou ali para aquela faixa de 5,25, 5,50, maior nível em 22 anos. Né? Isso é um dado importante, mostra como foi complexa e está sendo complexa essa batalha contra a inflação. A gente, provavelmente o Banco Central já está no caminho de vencer essa batalha, mas ainda é um sinal de que, em 22 anos, ali, desde o começo dos anos 2000, né, quando você teve ali a crise da bolha, né, das .com, né, das .com, então acho que mostra muito como foi difícil esse desafio. E aí acho que o comunicado, né, a entrevista do Powell, né, do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, reforça muito aquela visão que a gente já vem trazendo, né? Então, as decisões futuras da autoridade monetária vão ser muito reunião a reunião. Então, vai muito ser data dependente, né? Como você tem falado, de que vai olhar reunião a reunião como é que estão os dados. O mercado de trabalho está desaquecendo, vai olhar principalmente o mercado de trabalho, inflação, atividade. E aí isso vai ditar um pouco como é que vai ser o ritmo de, né, provavelmente, daqui para frente. Mas esse vai ser o que vai ditar, né, as próximas reuniões, como é que estão os dados, né? O Banco Central ele não vai se comprometer agora em fechar o ciclo. Ele não vai dar indício se vai aumentar mais para frente, de fato, mas ele vai, pelo menos, deixar essa porta aberta caso os dados venham muito piores do que ele esperava. Né? E um dado relevante que saiu na semana passada também, logo depois da reunião do FONC, foi o índice PCE de preço, né? Que o Banco Central dos Estados Unidos olha muito para esse, né? Acho que provavelmente até mais do que o CPI, olha para esse índice PCE, ele é até mais abrangente da economia norte-americana. Ele teve uma alta ali de 0,2, né? Agora em junho. No acumulado dos 12 meses, o índice já está com uma alta de 3%, né? Só para lembrar, a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2% e é o menor valor desde abril de 2021. Então, é um passo importante, mostra que, de fato, a economia norte-americana está perdendo, está desinflando, né? A inflação vem caindo ali, já 3% agora, né? O índice cheio, mas, quando a gente olha para os núcleos, eles que têm sido ainda o grande problema, né? O núcleo de inflação ali, quando eles extraem, né, os itens mais voláteis, alimentos e energia, ele está em 4,1, estava em 4,6 no mês anterior, agora em 4,1, bem acima da meta ainda, né? Esse que tem ditado também um pouco
ritmo do Banco Central, justifica um pouco por que o Banco Central teve que levar tanto taxa de juros, né, nos Estados Unidos, mas acho que a batalha está sendo vencida, né, já está caminhando mais, obviamente que esse ano ainda não vai ser, né, não vai caminhar para a meta, mas para os próximos anos a tendência é que o Banco Central consiga aí vencer essa batalha. A nossa perspectiva aqui é de que não haja mais alta de juros, tá? E esses juros vai ficar nesse patamar de 5,25, 5,50, que é aquela banda que tem nos Estados Unidos, pelo menos até o ano que vem. A nosso ver, a inflação, como a Rafa bem trouxe, está desacelerando. Perspectiva que até a próxima reunião do FONC, daqui 8 semanas, 7, 8 semanas, haja mais dados e aí corroborem para a decisão do Banco Central norte-americano de manter a taxa de juros do patamar que está. Olhando o CME agora há pouco, também a perspectiva do mercado é essa. Tá? Boa. E aí, para finalizar, acho que dois últimos... Só uma coisa, o João falou aqui, né? Ele comentou, né? Vocês estavam falando sobre Estados Unidos agora. Ele falou, quem diria que a recessão precificada no começo do ano para os Estados Unidos, para esse segundo semestre, se converteria num soft landing? E aí complementa, né? Na verdade, nem sei se isso estava precificado. O mercado estava muito complacente nesse sentido. Prova disso são as bolsas lá de fora subindo muito. É uma coisa que a gente já conversava aqui, João, acho que é muito boa a sua colocação. A gente sempre ficou... era muito difícil saber até onde a taxa de juros estava. Acho que esse era o grande questionamento. E aí, com o juros subindo acima de 4,75, 5, a gente sabe que haveria uma desaceleração da atividade econômica. Mas o que as pessoas, eu acho que não precificavam isso antes, é que o mercado de trabalho resiliente poderia dar uma sustentação para uma atividade econômica, que eu acho que esse é um ponto importante de termos um soft land, de uma queda não tão brusca. Então a gente já estava comentando isso. A gente comentava também nas nossas lives que os juros pelo menos iam subir mais uma vez, enquanto o mercado estava um maluco achando que ia cortar no final do ano. Eu acho que o combate à inflação não está vencido totalmente, por isso que é uma postura um pouco mais conservadora e cautelosa do Fed nesse momento, mas esse mercado de trabalho que o Rafa bem trouxe é o que tem ajudado a sustentar. E essa queda de inflação também melhora o poder de compra, né? Então isso vai ajudar um pouquinho o consumo lá para frente. Boa. Mas uma desaceleração vai vir, não tem como não vir. Né? Acho que havia um certo otimismo, né? Mesmo que muitos analistas ali pregavam que poderia haver uma recessão um pouco mais forte, um pouco de cautela, mas mesmo assim eu acho que o S&P principalmente, ele não refletiu esse receio forte de uma recessão, né? Esse ano vem tendo até um desempenho bom, mas como acho que acho que o João ele tocou num ponto importante, você também, questão do mercado de trabalho, né? Se por um lado ele dificulta o trabalho do Banco Central, por outro ele segura mais a atividade, né? Ele tem esse paradoxo aí, né? Se ele dificulta, né, a inflação de serviços principalmente aumentando, por outro lado, acho que a economia norte-americana não vai cair tanto, dado que o mercado de trabalho está ainda bastante aquecido. Né? E a discussão que está tendo lá fora, só para terminar esse assunto, né, para a gente passar para as partes importantes da live, é que está se discutindo, a gente está vendo uma queda da inflação com estabilidade econômica, que é uma dinâmica que não era vista, né? Então, assim, é uma coisinha diferente um pouco. É claro, está vindo uma desaceleração dos Estados Unidos, a gente não pode negar, pegar setor imobiliário, está desacelerando, mas a gente está vendo uma melhora do que aquele recessão brusca que precisava ter para poder controlar a inflação. A gente está vendo uma leve estabilidade, um soft land, e a inflação está caindo. Eu acho que é algo positivo. Eu acho que é isso mesmo. E aí, só para mais 2 pontos rápidos que eu queria colocar, Vini, aí a gente já passa aí para o próximo ponto. O Banco Central Europeu também, na mesma direção do Fed, aumentou a taxa de juros em 25 basis points, né? Então está ali no patamar de 4,25 a taxa de juros lá. E a Christine Lagarde, né, que é a presidente do Banco Central Europeu, ela, né, reforçou a autoridade monetária e a zona do euro, ela não deve cortar juros no futuro próximo, né? Acho que isso aí já é um pouco esperado, mas ela não descartou o possível pausa esse ano, mas acho que está muito mais caminhando por mais aumentos esse ano. O Banco Central Europeu foi o último, praticamente, dos principais a iniciar o aumento da taxa de juros. Ele deve demorar um pouco também mais para pausar. Mas, de toda forma, a gente já está vendo, né, talvez um final, aí já está vendo ali a luz no final do túnel de um final de aperto monetário pelos principais bancos centrais. Né? Pode ser que até o final do ano aí a gente já tenha, pelo menos, os bancos centrais já pausaram. Né? Isso que já vai ser uma boa sinalização para os mercados de ok, né? Já o ciclo de altas agora parou. Tendência às próximas discussões é quando que vão ser cortadas as taxas de juros, provavelmente só no ano que vem. E, por fim, só o FMI, acho que é um dado relevante, a FMI ele elevou as estimativas dele de crescimento global, né? Então, esse ano ele estava com
aumentou a estimativa de crescimento da economia global para esse ano, né? Por conta da resiliência da atividade econômica que a gente vem falando, o mercado de trabalho dos países tendo um melhor desempenho, mas ainda alertou aí que você tem ainda uns desafios persistentes, né? Então, apesar da gente a inflação está caindo, os bancos centrais estarem conseguindo controlar, ainda vai persistir preços mais altos por um tempo, né? Ainda a gente tem guerra na Ucrânia, alguns problemas aí, né? Aumento, preço de commodities ainda elevados. Então, isso aí provavelmente pode prejudicar as perspectivas de crescimento da economia global no médio prazo, né? Então, a gente pode ver crescimento um pouco menor quando comparado, por exemplo, a um pré-pandemia. Acho que isso é um dado relevante aí na economia global. E aí também explica, né, China crescendo menos e tudo mais, tem outras questões. Mas, no geral, então, a gente deve crescer no médio prazo um pouco menos do que se imaginava aí pelo FMI. Do que daqui até a gente brincou, né? Semana retrasada não teve dado nenhum, semana passada foram quase todos, né? Exato. Exatamente. Teve bastante coisa. Essa semana também tem bastante coisa, né? Que Sim. acho que em quantidade, semana passada teve mais mesmo, e essa é mais, talvez, qualidade, né? Mais impactos. Você queria mostrar a foto? Conseguiu colocar? Agora eu acho que foi, né? Vocês estão conseguindo ver agora, né? Boa. Bom, então aqui é a escala de ratings, né? De notas de crédito. É uma imagem do G1 aí. Até foi feita há um tempo atrás, mas não mudou, tá? É meio padrão esse tipo de escala. E se a gente pegar aqui essas 3 colunas diferentes, né? São para cada empresa, para cada agência de rating, que são as 3 maiores, né? A gente fala que são a Big Three. Então é a Fitch, a primeira aqui da esquerda, do meio é a Moody's e a terceira é a S&P, Standard & Poor's. E aí do lado direito ali tem um significado, né? Então, por exemplo, eu gosto dessa imagem porque ele já fala um pouco do que significa. Então você pega as linhas em azul aqui, né? A barrinha azul significa que é um grau de investimento com qualidade alta e baixo risco. Tá? A linha cinza ainda é grau de investimento, porém com a qualidade média. Então já cai um pouquinho ali na classificação. O rosa é categoria de especulação com baixa classificação, então já é um risco um pouco maior, né, de crédito. E a parte vermelha ali é o que o vermelho representa, né? Quando a gente está falando aí de dinheiro, esse tipo de coisa, né? Risco alto e inadimplência. Risco alto de inadimplência. Né? Então você pega muitas empresas que, pô, às vezes eram classificadas aí com uma nota triplo B, até um pouco mais do que isso, quando elas começam a, né, ou entram em recuperação judicial, ou já anunciam um calote, elas já vão lá para o C, né? Ou para o D, que é o limite. É o mínimo ali, né, de calote. Então, quanto mais para baixo tiver essa nota, né, quanto mais para baixo a empresa estiver nessa escala, mais risco ela representa para quem está investindo nela em termos de crédito, né? Então, para o investidor que investe em renda fixa, ele fala, pô, eu não espero um upside, né? Eu não espero que a empresa se multiplique por 4, 5 vezes, né, daqui para frente. Eu só espero que ela pague o juro que ela combinou comigo. Então, se a empresa emite lá um título, né, uma debênture a IPCA mais 5% ao ano, vamos supor, o investidor que está comprando aquele título só espera que ela consiga pagar esses IPCA mais 5% ao longo do tempo. Né? Claro que se ela se multiplicar e continuar crescendo, é um ponto positivo, porque, né, quer dizer que a empresa vai ter cada vez mais condições de cumprir esse combinado. Mas mesmo que ela não cresça, o investidor só espera que ela pague aquela dívida, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele está onde está a bandeirinha dele aqui, né, no duplo B. No caso, quem deu a classificação na semana passada foi a Fitch, né, aqui do lado esquerdo. E você vê que a S&P e a Fitch, eu acho que são as mesmas classificações, só que embaixo, na parte vermelha aqui, que muda. Tá? No caso da Moody's, ela tem uma linguagem um pouco diferente, mas o significado também é a mesma coisa. Né? Você vê que tem 3 na escala cinza aqui, tem 6, 7 aqui na parte azul, na parte rosa aqui também tem a mesma quantidade, então só muda um pouco a linguagem, mas quando você traduz aí para categorias, né, significa a mesma coisa, e o Brasil está aqui no duplo B, para ele chegar numa classificação de investimento, né, que representa uma melhora de categoria, precisaria subir 2 ratings, né, que seria aqui o duplo B+, e depois chegar no triplo B-. E aí chega no grau de investimento, que foi o que aconteceu, se eu não me engano, foi em 2009 ou 2010, né? Ou até antes disso, acho que antes da crise, né? Não estou lembrado agora o ano exato. Acho que foi 2009. E aí depois caiu de novo, né? Então essa escala é bem bacana, acho que é bem legal de mostrar aí para o pessoal. E aí até em linha com isso, né? Hoje saiu aí algumas empresas que, pela própria Fitch,
elas estavam limitadas à avaliação do Brasil em duplo B-, e aí essas empresas, conforme o Brasil, né, como um país, ele subiu de categoria, né, subiu de nota, essas empresas também automaticamente subiram, né? Então hoje teve uma avaliação aí positiva para algumas empresas, que por exemplo, né, Engie, Taesa, Localiza, várias empresas aí que atuam não só no Brasil também, mas tem atuação internacional, e elas estavam meio que limitadas à nota do Brasil, né, como um risco país ali no duplo B-, elas estavam limitadas, e aí automaticamente, conforme o país sobe, as empresas sobem junto. Então, até uma consequência para os ativos, né, uma mudança de rating do país é positivo porque acontece esse tipo de coisa. O país sobe, existem algumas empresas que estão limitadas ali naquele patamar, e automaticamente elas sobem junto, né? Fala, bom, o risco que essa empresa me representa é quase como se fosse um risco país. Então, se o país subir, ela também sobe. Isso é bom, né? Você melhora o perfil, né, de crédito daquela empresa. Às vezes ela consegue emitir uma dívida um pouco mais barata. Né, as ações dessa empresa tendem a ter uma melhora também no seu preço. Claro que tem muitas outras variáveis, mas isso também reflete, né, no preço das ações, na bolsa como um todo. Então, enfim, acho que é um pouco disso que eu queria trazer aqui também sobre essa notícia que foi positiva, mas que ainda, acho que quando for do duplo B+ para o triplo B-, o impacto é muito maior, porque aí você muda o grau de, né, você sai de especulação e vai para o investimento. Tem muitos fundos internacionais, por exemplo, que só podem investir, né, tem mandato para investir só em países com grau de investimento, então isso já muda de figura, né, pode entrar mais recurso no Brasil. Então, por isso que é importante a gente sempre cumprir aqueles requisitos que essas empresas colocam lá nos seus relatórios, para que a nota sempre fique melhor e aí você tenha mais recursos sendo direcionados, né? Ela até tem um relatório da Fitch, né, que ela elenca vários pontos, por que ela está melhorando a nota do país, e acho que também para quem não leu é interessante de ver. Acho que ficou bem bacana esse relatório aí. Boa. Opa. E aí eu acho que a gente pode passar para o tema, mas só para finalizar, acho que o Brasil, se continuar nessa toada de reformas estruturais, de reforma tributária, fechar esse capítulo, nova âncora fiscal, fechar, executar bem, cumprir com as metas estabelecidas, reforma administrativa, essas coisas caminharem bem nessa direção, eu acho que o Brasil sobe nesse patamar aí da escala. E agora vamos passar para, acho que, dois pontos mais importantes dessa semana. Primeiro, a gente saiu o Boletim Fox, hoje pela manhã, se o Vini puder projetar. E aí, duas notícias importantes. O IPCA, ele voltou a cair, tá? Olha aí, estamos aí mais próximos de 4,80 para a inflação deste ano. E teve uma leve queda marginal para 2024. Ambos aí também começam a refletir um pouquinho o IPCA 15, que saiu na semana passada, o IPCA, que saiu umas 2 semanas atrás, se não me engano, e que a inflação brasileira está um pouco mais benigna. O IPCA 15, divulgado na semana passada, teve uma deflação, né, de 0,07. Nos 12 meses estamos em 3,19, notado aqui. Os núcleos de inflação eles estão caindo, preço de serviço está desacelerando, o índice de difusão, que calcula quanto que a inflação está espalhada na economia, também está abaixo de 50%, ou seja, a inflação está menos espalhada. Então, quando a gente olha diversos fatores, um pilar importante para a decisão do Copom nessa semana, na quarta-feira, é que a inflação está vindo de forma positiva, benigna. Então, já é algo positivo. E a segunda é que as expectativas de inflação, quando a gente olha o Focus, elas estão, de certa forma, melhor do que vista algumas semanas atrás. Então, vamos dizer, melhor ancoradas. A inflação está caindo para períodos mais curtos e está estável em 3,50 para 2025 e 2026. O Banco Central bateu muito na tecla que quando estava em 4%, estava muito acima das metas estipuladas, passou o risco ali de mudança das metas que o governo, o Haddad, Simone Tebet e o Roberto Campos manteram as metas de inflação em 3% e alterou a base de cálculo, a gente comentou algumas vezes, e aí as expectativas caíram, estão estáveis em 3,50%, que está muito próximo da meta de 3%. Então o Banco Central, com o segundo pilar, vai ver que a inflação, as expectativas estão melhores. Então tem mais suporte para realizar um corte. Segunda notícia importante
do Fox, o câmbio também está mais baixo. Agora a gente está vendo um câmbio de R$ 4,91, abaixo de R$ 5,00, é um pouco desse movimento que a gente está vendo. No câmbio hoje está se negociando 4,70. E aí até por que está um pouco mais alta a expectativa do Fox em relação ao que é hoje? Porque a gente tem discussões ainda em relação à parte fiscal, questões de governabilidade, tem uma questão de diferencial de juros que pode existir com uma queda de juros aqui no Brasil e estabilidade de juros nos Estados Unidos. Então, tem alguns fatores que podem ainda pressionar os juros até o final do ano, mas, de novo, mais marginal. E aí eu vejo o câmbio mais próximo de 5 do que 4,50 no momento. Mas, de qualquer forma, essa redução das expectativas de 23 a 26 para o câmbio é algo bastante positivo para a Selic, também para períodos mais longos. Elas caíram de forma mais importante em 2026. A gente está com uma taxa de juros de 8,50 em relação a 8,75 da semana passada, se eu não me engano. Então, de qualquer forma, o Fox veio bastante bom para o Banco Central agora nessa quarta-feira, que é o tema dessa live. Então, o primeiro pilar... Acho que inflação aí mudou pouco, né? Você pegar aí o horizonte que importa aí, entre aspas, né? Eu achei que mudou pouco da semana passada para agora, né? Eu acho que a inflação está caminhando mais para 4,80, que é o nosso cenário aqui. Acho que estava em torno de 5,10, caiu para 4,98, 4,90. Acho que essa semana caiu de forma um pouquinho melhor. Para 24 nem tanto, mas para 2023 eu vejo mais convergindo para 4,80. E 2025 ali, 26, travou também nos 3,5, né? Não passa, não sai disso. Não sai disso. Eu acho que é importante ficar aí. Se cair mais, ok, né? Melhor mas já tá bom já. Em tese, entre aspas, né? Deveria parar no 3, né? Exato. Seria a meta, né? Exato. Então tem esse prêmiozinho ainda de meio no longo prazo. Boa, mas vamos lá, foi mal te interromper. Imagina, então do Copom a gente tem primeiro pilar, inflação vindo melhor. Segundo pilar, expectativas melhor ancoradas. Terceiro pilar, mercado de crédito está desacelerando. Saiu os dados de crédito na semana passada. Se eu pegar na relação de 12 meses, operações contratadas, estoque de crédito, ele vem desacelerando desde o começo do ano. Agora tem uma aceleração um pouco mais forte, desaceleração mais forte. Pegar um gráfico, bem uma queda. Esse é um fator importante. Quarto fator importante aí para o Copom. A gente deve ver menos pressões no segundo semestre em relação a bens industriais, bens agrícolas. Se a gente pegar o IGPM, que saiu semana passada, a gente comentou, na sua composição, a gente tem preços aos produtores. E ele vem desacelerando, com deflações ao longo dos últimos meses. Ou seja, o custo para o produtor está menor e o repasse para os consumidores também será menor. Tá? Além disso, commodity está anti-estável e também o câmbio está num patamar menor dos 5 ou 5,5 que era visto no último Copom, para agora deve estar já na casa dos 4,90 que deve entrar nos modelos. Então, a gente vai ver um nível de câmbio menor do que a gente viu alguns meses atrás. Então, se eu juntar todos esses pilares, e aí, de novo, principalmente com uma inflação vindo mais benigna, eu acho que o Banco Central vai ter segurança de começar a cortar juros, ter o início do ciclo de cortes de juros. E aí a dúvida nossa é em relação à velocidade. Vai ser de 0,25 ou 0,50? A minha aposta, que eu venho comentando há um bom tempo, quem acompanha nossas lives, há uns bons meses, vai ser um corte em agosto de 0,25. Por que 0,25? Porque, primeiro, eu vejo o preço de serviços e os núcleos ainda estão acima de 5, então incomoda um pouco o Banco Central, vem desacelerando, mas está um pouco chato, e a batalha contra a inflação não está vencida. Então, um corte mais lento. E, principalmente, se eu pegar o comportamento do comitê, do Copom, nos últimos, desde que a gente acompanha quase, sempre tem palavras-chave: parcimônia, cautela, paciência, serenidade. Então, a postura do Banco Central nas últimas vezes não é de algo um pouco mais forte. Olha, eu acho que ele deve sinalizar: vamos iniciar o ciclo de cortes, primeiro devagar, só sinalizar, para ver como que vai vir os próximos dados. A inflação está melhor, mas não está totalmente vencido esse combate à inflação, porque ainda 2023 está um pouquinho acima da meta, para horizontes mais longos
está acima um pouquinho da meta, então vou começar com um corte devagar para ver como que vai acontecer. Ao meu ver, a inflação e esses pilares devem continuar numa trajetória baixista nos próximos meses, até setembro, que é a próxima, não é essa próxima reunião, e aí o Banco Central, mais confortável, começa a realizar cortes de meio, os 0,25 pontos percentuais. Então a gente vai ter 25 agora, ou seja, 13,75 para 13,50, e mais 3 de 50 bases, ou 0,5 pontos, para terminarmos o ano em 12%. Esse eu acho que é o caminho que o Banco Central vai seguir, um pouquinho mais de parcimônia nesse início, só para, olha, começamos. Depois ele fica mais confortável e corta mais. Posso jogar uma imagem aqui da expectativa, aquela tabela do valor? Pode. Fazer um jabá aí para vocês também, não dá para ver assim, mas eu vou... que tem o nosso... tá aqui, ó. Não sei se dá para enxergar, né? Dá para enxergar? Dá. Dá para enxergar aí. Então, pessoal, a gente participa de uma pesquisa do valor que ela compila diversas casas importantes, as expectativas para o Copom. A gente participa já umas boas edições já. Então, aqui tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui, Safra. Tem um monte. Tem XP, tem Safra, Itaú, tem muita coisa. Tem bancos, tem a Rio Bravo, tem a Tendência Consultoria Econômica, a Warren, a UBS, e a gente tem ali, ó, junto com o pessoal, e a grande maioria a expectativa é de 13,50 para essa reunião, e terminar em 12 no final do ano. Acho que esse é um pouco consenso, um pouco do mercado, tá? Mas o ponto é a questão da velocidade dos cortes, da postura do Banco Central. Eu acho que o número em si está bastante consolidado. Vamos ver como que vai vir o comunicado, qual que é o posicionamento do Banco Central em relação a essa melhora do ambiente macroeconômico e os próximos passos. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Eu não acho que é um grande consenso aqui. Talvez seja a maioria, mas você pegar aqui do lado esquerdo, ó, engraçado que tem muita... Tem gente que espera um corte de 25 agora para 13,50, né? Algumas aqui desse lado esquerdo. E no final do ano espera já nos 11,75, outras nos 11,5. Então acho que está bem dividido aqui a... eu quis dizer o consenso nessa reunião, né? Sim. Nessa a maioria é 13,5, mas no fim do ano tem bastante diferença, ó. Sim. Então acho que esse é o ponto de velocidade da queda, né? Eu acho que é isso mais importante. Que acho que o comunicado provavelmente vai trazer alguns indícios, né, de como é que o Banco Central está enxergando. É até importante, né, a gente mencionar, acho que o seu cenário, nosso cenário base aqui é esse corte de 25 bases, mas no cenário otimista poderia haver um corte de 0,50, que não é o nosso cenário base, mas existe essa possibilidade, né? Uma parte do mercado já precifica isso, né? Mas, como você bem trouxe, né? Acho que o Banco Central ele tem sido cauteloso desde o início, desde o começo, né? Tendência aí de que ele mantenha essa cautela, né? Não primeiro ele corte para depois ver, ok, cortei aqui a taxa de juros, vamos ver como é que vão vir os dados ainda, né? Até setembro ele vai ter bastante dados de atividade econômica, mercado de trabalho, focos, né? Inflação. Então, acho que ele vai ser um pouquinho mais cauteloso, né, como você bem falou, para depois, de fato, começar a cortar de forma mais intensa. Respondendo a pergunta do João, e aí antes de responder, eu esqueci de um sexto pilar aqui que eu anotei, que um cenário externo está menos adverso, né? A gente já vê os bancos centrais já mais perto do fim do ciclo, a inflação melhor controlada, não temos riscos nenhum financeiros, nenhum episódio que afetasse o sistema, o mercado financeiro, como tivemos o SVB, o Credit Suisse. Então, a China dando sinais ali de estabilidade, com uma tentativa de recuperação. Então, o cenário de lá fora está menos adverso, que eu gosto de dizer, né? Então, um pilar importante que vai afetar, trazer menos choques para o Brasil. E aí, respondendo a pergunta do João, acho que 0,75 é bastante otimista, tá, João? O nosso cenário tem base, otimista e pessimista. Olhar para o otimista, a gente vê um possível corte de 0,5, que é o máximo que a gente pode ver essa reunião. E se cortar 0,5, eu acho que o Banco Central vai dar uma sinalização importante de que está confortável com o cenário atual de desinflação, desaceleração, o ambiente macro está positivo. Então, nesse início de ciclo, eu normalmente tenho o Banco Central um pouco mais cauteloso. Então, se ele vir com 0,5, que é o nosso cenário otimista, eu acho que é uma sinalização importante. E aí, acho que isso vai ser um gatilho importante
para os mercados, que pode fazer uma performance positiva na bolsa. E aí a dúvida que a gente gosta de conversar aqui é, e aí para a economia real? A gente conversa bastante, né? Sai uma Selic de 13,75 para 13,50, não é que as pessoas vão começar a tomar mais crédito, vão investir mais. Agora caiu 25, eu vou conseguir nada, o crédito... Não é assim que funciona. Demora um tempo, eu acho que os juros precisa continuar nessa trajetória de queda, que vai ser até pelo menos o ano que vem, e aí o cenário vai melhorando ao passar do tempo, ao passar dos meses. Para os mercados, que o mercado antecipa o que acontece na economia real, eu acho que vai ser um gatilho importante. Só a sinalização de início de ciclo de cortes pode gerar algo positivo aí para o mercado brasileiro. Até um ponto relevante, né, João, que acho que tem a ver com essa questão. Normalmente, os ciclos de alta dos juros, né, de combate à inflação, eles são bem rápidos. Então, os bancos centrais, eles promovem altas de juros mais rápido. Então, altas de 0,5%, 0,75%, 1%, né, um ponto percentual, quer dizer. Só que quando ele vai começar o ciclo de queda de juros, de corte de juros, ele é mais cauteloso. Isso é aqui no Brasil, isso é lá fora. Então, os ciclos de alta são rápidos, intensos, para justamente combater logo a inflação, mas quando ele vai cortar juros, normalmente os bancos centrais eles são muito mais cautelosos, eles vão, né, mais de grão em grão para ver como é que vai se dando, né, o cenário, para ver se ele tem espaço na abertura para intensificar os cortes. Então, normalmente, né, os ciclos de queda de juros eles começam de forma mais tímida, né, são mais lentos do que os ciclos de alta de juros. E quais são os impactos para a renda fixa, Vini? A gente falou bastante aqui. O que você enxerga? Eu só queria passar aqui antes como que ficaram as probabilidades para o Copom, né? Então, se pegar o fechamento de sexta aqui, até nessa linha da pergunta do João, né, sobre a queda de 75, com composição de sexta, tá? Manutenção, 1% de chance, queda de 25, 44% de chances, arredondando aqui, queda de meio, 53% de chance, então a maioria aí está no meio ponto de queda, queda de 75, 0,8% e queda de 1%, queda de 1 ponto percentual, 1% de chance. Então a maioria aí está entre queda de meio e 25, né? 53% e 44%. Então tá bem. O que eu estava vendo é que aí. O mercado, com as opções de cupom, a probabilidade está mais otimista do que os economistas das instituições financeiras. Tá? Sim, tá mais otimista, que a maioria tá no meio ponto, né? E os economistas aí, analistas, estão nos 25 ainda. Vamos ver quarta-feira. Inclusive, quarta-feira tem live lá no Suno Notícias a partir das 7 horas. A gente provavelmente vai estar lá também. E a gente comenta na hora ali como que foi o comunicado. Então já fica o convite aí para quem quiser. Para falar um pouco de renda fixa, vou até colocar essa imagem aqui, né? Que é a nossa curva de juros. A linha amarela representa uma curva lá de fevereiro, tá? O último dia de fevereiro desse ano. A linha azul, linha roxa e azul, não sei que cor exatamente que é a linha de hoje, né? De hoje mais cedo. E a linha pontilhada branca é referente ao último dia de junho de 2023. Então você vê que de fevereiro para cá teve uma diferença bem grande, né? Na parte intermediária e longa aí da curva. Né? A gente tinha é como se o juro de longo prazo aqui do lado direito, né? Nessa extremidade direita, fosse 13,5%, acima de 13,5% na média, né, por, sei lá, 10, 12 anos, que é bastante coisa, né, como se o juro ficasse nesse patamar por todo esse tempo. De lá para cá, a gente viu essa queda muito forte, né, de 3 pontos, basicamente, 3 pontos percentuais, basicamente, né, e desde então a gente vê essas oscilações que não são tão grandes, né, então você pega aí, de um mês atrás para agora, teve algumas movimentações, né? Você vê na parte curta que a curva fechou um pouquinho, né? Ela caiu um pouquinho, e na parte longa ela subiu um pouquinho. Então, tem algumas variações, mas esse movimento muito forte aqui que a gente vê desde fevereiro, ele deu uma acalmada, né? E os juros agora deram uma estabilizada no longo prazo, em torno aí entre 10,5% e 11%, né? E na parte curta aí já se espera esses cortes que o Song estava comentando. Então, toda essa trajetória de quedas, né, já está precificada pelo mercado e caso venha alguma coisa diferente, né, do consenso, então, por exemplo, se vier uma queda aí de 75 pontos, 0,75, né, aí que você vê um impacto forte na renda fixa, porque você surpreende as expectativas e, pô,
se você já tem uma trajetória precificada, né, os pré-fixados lá, eles já embutem um preço, né, uma taxa com essa trajetória. Então você pega hoje o pré-fixado para 2026, ele está pagando aí 10% e 12%, tá? Peguei no Tesouro Direto aqui. O para 2029, ele paga aí 10% e 67%. Então, por que 10%? Né? Por que ele já está, daqui 3 anos, ele está pagando 10%, né? Se a taxa Selic hoje é de 13,75%, é justamente porque o mercado já espera esses cortes, né? E na média, essa taxa ficaria entre 10% ali, 10% e 20%, alguma coisa nesse intervalo. Então, o que muda de fato, né, o que muda as expectativas de uma forma muito mais brusca é se o Copom surpreender. E esse Copom eu acho que não surpreende muito as expectativas. Eu acho que o máximo que ele vai fazer aí para essa semana e para as próximas a surpresa seria, vou manter aqui a taxa do jeito que está e não vou cair agora. Né? Acho que isso seria uma surpresa, mais do que talvez ele jogar aí 75 pontos base para baixo. Eu acho que é muita coisa também. Claro, a gente não pode descartar, né? A gente não está lá para saber exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que é difícil ele fazer isso. Agora, se ele faz, além do recado que ele dá, que o Song estava comentando bem aqui, você já coloca uma precificação diferente nos títulos, né? Então, se você tem um juro menor hoje, a curva vai ter que se ajustar, né? Muito provavelmente para baixo também. E, como a gente já sabe, né? Taxa vai para baixo, o preço do título vai para cima, e o contrário também é verdadeiro. Então, se a taxa for para cima, o preço do título vai para baixo. Se vier um corte maior do que o esperado, né? Isso geraria ganhos nos títulos pré-fixados ali, nos indexados à inflação. Então, mas o cenário, assim, eu acho que o principal cenário, né, o cenário base, eu acho que é vir como está precificado, né, o mercado já espera no máximo, aí uma queda de 0,5%, meio ponto percentual, desculpa, a gente está acostumado a falar 0,5%, mas não é isso, né, não é o certo falar isso, meio ponto percentual. Então, eu acho que não deve ter tantas surpresas, assim, desde o começo do ano a gente não vê tantas surpresas nesse sentido. O grande movimento foi esse, né? Se pega aqui de fevereiro para cá, teve uma queda muito forte. Agora, para uma reunião assim surpreender muito as expectativas, eu acho difícil, assim, porque o perfil desse Banco Central não é muito né? Ele gosta de sempre avisar o que ele vai fazer e nesse sentido de ancorar as expectativas, gerar credibilidade, eu acho que ele não deve surpreender, então eu acho que não deve ter grandes impactos no curto prazo, assim. Eu acho que é aquilo. O pré-fixado se você acha que a expectativa vai ser, o juro vai ser menor do que o que está precificado, faz sentido você aplicar. Se não, não faz sentido, né? Valeria mais a pena você estar no DI, né? Então é sempre essa comparação que você tem que fazer. Então, não é a matemática é exata, mas a trajetória que você vai calcular ali, que você espera, não é porque envolve decisões humanas, né? O Copom que decide. O Copom são vários diretores lá do Banco Central. Então é difícil de você prever. Né? Por isso que até as opções de Copom ali são basicamente uma aposta, né? Você aposta lá o quanto você espera que vai ser a próxima taxa Selic. Então a gente usa aquilo lá não para investir, a gente usa só para se basear mesmo o que o mercado está esperando e assim traçar uma expectativa, né? Mas acho que é mais ou menos isso. Até a gente sempre comenta, né, sobre expectativas aí do Copom e depois vocês até soltam, né, um relatório falando como foi a decisão. A gente no último a gente colocou, né, alguns impactos aí para renda fixa, a gente pegou lá alguns dados. Eu acho que também a gente deve fazer alguma coisa nessa linha aí, nessa semana. E nas imprensas a gente sempre está divulgando nossos comentários também, né? Boa, exatamente. Eu acho que que o relatório ele sai no mesmo dia, né? Então, apesar da imprensa soltar também bastante veículos lá falarem sobre o Copom, o relatório a gente tem mais detalhes, né? Vocês resumem mais o que aconteceu, né? E também, acho que eu esqueci de falar aqui também, né? A gente tem 2 e-books, ou um e-book, acho que 2, né? 2 e-books aí na descrição, pessoal. Então, a gente falou bastante conceito aqui, né? De renda fixa, economia. Então, eu acho que às vezes pode gerar dúvidas do pessoal, ou até gerar um interesse em aprender um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais. Então, eu acho que os e-books aí que estão na descrição podem ser bem interessantes, que um é sobre macroeconomia e o outro é sobre renda fixa. Eu acho que unindo os dois aí, vocês conseguem aprender bastante coisa.
E é só baixar, então o e-book é de graça, é só você colocar lá seu e-mail, seu nome, baixar, que você tem acesso. Tá aqui na descrição o link, é só clicar. E a gente acabou de atualizar esse e-book aí de macroeconomia, saiu do forno agora, porque é um Boa. mês, assim, tá lindo, tá bom. Boa, tá mais atualizado que Bomba Pet, então. Isso o pessoal vai conhecer aqui, acho que sim, né? Mas vamos ver. Mas é isso aí. Boa, pessoal, acho que é isso. Batemos aqui nossos 45 minutos. Agradecer principalmente o João. Valeu aí pela interação, João. Acho que quanto mais a gente perguntando, mais rica é a live, né? Então, comentários muito bons, João. Comentários muito bons aqui. Josel também perguntou, mas acho que foge um pouco do tema aqui, mas a gente pode responder numa próxima. E aí a gente fica aí à espera do Copom. Nos acompanhe quarta-feira no Suno Notícias. Boa, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Boa semana.